Os tribunais penhoraram 181 mil reformas em Portugal, o que representa um aumento de 24% quando compararmos com o ano anterior. Os dados são da Câmara dos Solicitadores e mostram também que a crise, os cortes nas reformas, são algumas das razões que podem então explicar o aumento do número de penhoras. Ao longo deste programa vamos contar com os comentários em estúdio de Eduarda Neves, da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a quem agradeço também por estar connosco no programa. Vamos ter a oportunidade de falar mais à frente. Antes disso, olhamos também aquilo que são os dados divulgados pela Câmara de Solicitadores: 181 mil reformas penhoradas no ano passado. Câmara dos Solicitadores e mostram um aumento de 24% em 2013 no número de reformas penhoradas pelos tribunais. No total, o montante recuperado pelos credores ascendeu a 45 milhões de euros, o que significa uma média de penhoras diárias na ordem dos 123 mil euros. O que eles podiam era baixar as prestações, dividi-las agora nunca penhorar, porque se penhorar é para tirarmos para a miséria as pessoas que já estão na miséria. Em 2013, os tribunais executaram mais de 180 mil pensões. Muitas vezes, os idosos são penhorados, por exemplo, quando são fiadores de pessoas que deixaram de poder cumprir as suas obrigações, mas também devido a dívidas por serviços essenciais como água, gás, eletricidade ou telecomunicações. As reformas de algumas pessoas já são mínimas, ainda estar sujeitos a penhoras sobre bens que nem lhes pertencem, porque foram fiadores, e estão eles a ser lesados por essas situações. Portanto, não posso concordar com esse tipo de situação. Se os reformados são servindo de penhora aos filhos ou a outras pessoas, acontece porque essas pessoas novas não ganham o suficiente para sustentar provar a vida normal deles. Já no que respeita aos dados, mas de 2014, os números fornecidos pela Câmara dos Solicitadores para os 3 primeiros meses do ano apontam para penhoras de 53 mil reformas e pensões, um total de 11 milhões de euros que já foram recuperados pelos credores. São, de facto, dados que comprovam aquilo que são as dificuldades dos reformados no nosso país, nomeadamente no último ano, com os cortes e com a contribuição extraordinária de solidariedade. E em estúdio tenho já Eduarda Neves, da Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, a quem agradeço também por estar connosco. Muito boa tarde. Olhamos estes dados que nos chegam agora da Câmara dos Solicitadores, mas que certamente, como associação que representa este setor, já teriam conhecimento de alguns destes casos. Temos conhecimento de casos semelhantes, e é uma situação que conhecemos de forma muito variada. Na prática, isto é uma ponta de um iceberg uma coisa muito mais grave, que é uma crise social brutal. O facto de haver tantas reformas penhoradas tem frequentemente a ver com o apoio que é dado a situações extremas de pobreza e de miséria, particularmente nas gerações mais novas, que muitos reformados objetivamente sustentam. Eu às vezes interrogo-me se o governo terá qualquer tipo de noção sobre o papel dos reformados e dos pensionistas na própria coesão social. Estás a falar quase de uma solidariedade intergeracional que existia até agora. Que existia e penso que vai continuar a existir, é muito característica de Portugal, é muito característica nossa. A estrutura familiar tem um peso importante e, de facto, as pessoas sacrificam-se e tendem muitas vezes a facilitar e a fazer coisas que depois lhes podem ser muito caras, como é o caso, provavelmente em sociedades muito mais egoístas e em que a estrutura familiar é muito menos poderosa, este tipo de coisas é mais difícil de acontecer. Este caso dos fiadores é um caso muito comum. As pessoas são fiadoras dos seus filhos, são fiadoras dos seus netos, como é natural, como sempre foi, e subitamente os jovens e os adultos que estão a trabalhar e o desemprego aumentam exponencialmente, deixam de poder pagar aquilo para que as dívidas que tinham. O problema em Portugal é sempre um problema que remete para aquilo a que o nosso governo chama de maneira, na minha opinião, desqualificada e incorreta e com falta de respeito pelos cidadãos, os gastos excessivos que as pessoas fizeram, esquecendo-se que alguns desses gastos
aparentemente excessivos, foram profundamente motivados pela própria lógica do capital financeiro e das estruturas de poder que as motivaram. O caso mais agudo relacionado com isso e que está profundamente ligado às penhoras é o caso de ser fiador das casas próprias. E eu acho que de agravarmos esta situação, olhando para esta a verdade é uma, quer dizer, nós, no passado, as pessoas não, a ideia, por exemplo, gastamos mais do que devemos, dizem eles. A verdade é que ninguém, no seu juízo, nos últimos 20 anos, ia alugar uma casa pelo mesmo preço que lhe daria comprar e pagar a prestação. Sucede que isto era uma falácia, não era verdade. E, de facto, é falta de visão política, é falta de senso e é, evidentemente, a ganância pura por trás disto, na minha opinião. Quer dizer, e hoje em dia estamos a apanhar os cacos de uma situação altamente motivada por falta de senso político e por ganância dos mais ricos. Neste caso da finança, que avançou com empréstimos muito mais, portanto, muito mais baixos e com juros muito mais baixos. E aparece uma realidade que depois as pessoas são culpadas dela, quando na prática foram escolhas racionais e não escolhas estúpidas nem escolhas determinadas pelo desejo de ficar rico. Não. Evidentemente que se considerarmos que o cidadão comum em Portugal e os governantes portugueses acham que as pessoas terem um teto e um quarto de banho e papel higiênico é razoável. Porque o que eu acho que se passa hoje é que começa a haver muito boa gente que acha natural que não haja nem quarto de banho, nem papel higiênico, nem coisas assim para a vida comum das pessoas, como era numa altura em que vocês não têm consciência, mas como era quando eu tinha, por exemplo, 10 e 11 e 12 anos, em relação à maior parte das pessoas com quem nós convivemos.